Bom, com tanto Izekais surgindo nos últimos tempos, é fácil saturar, certo? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. É por isso surge Izekais diferentão, e esse é o caso do anime do vídeo de hoje. Bom, tudo começa com vários guerreiros chegando em uma mina abandonada. Aí acontece o que geralmente acontece com figurantes, enquanto isso tudo indica que se fodão do exército deles. Como a gente sabe disso? Duas cenas ele é mostrado e nada de mostrar seu rosto. Enquanto ele caminha, um narrador faz a introdução dos seus feitos gloriosos, que neste caso ele viu a morte várias vezes. Assim começa a luta do homem que viu a morte várias vezes. A arma secreta, o home, aí o esqueletão de CGI mal feito, invoca um dragão que Sagrua corta sem muito esforço. O mais incrível é que mó galera entrou ali com ele, é só ele luta. O necromante invoca uma pancada de esqueletos e eles só dizem, ele não vai perder. Aí o necromante diz que Sagrua tem os olhos do mal, o poder de ver almas, que neste mundo é uma maldição e que todos os portadores desses olhos se devotam à igreja ou se devotam a brincar com fantasmas, acabam virando necromantes, como no caso do esqueletão mal feito. Enquanto eles dizem, ao Sagrua resolveu lutar por todos nós no campo de batalha, eles estão atrás do seu círculo de proteção conversando entre si. Sagrua continua lutando e desfere uma magia de fogo que pega no tento e derruba várias pedras em cima do necromante, revelando assim sua verdadeira forma, que é um cérebro no potinho. O necromante diz que vidas não passam de objetos para ele. Sagrua pergunta se ele acha que é um ceifador. Ele responde que deuses não brincam. Assim como ele e Sagrua, que tem os olhos do mal, é que enquanto eles lutam insignificantemente para se matarem, eles brincam de ceifadores, e quando o deus dos necromantes ativa sua magia, Sagrua ativa sua magia também. Então finalmente alguém, uma alma boa, dá suporte, então uma grande explosão, ou nesse caso teletransporte. Então o necromante reencarna no corpo desse adolescente que tinha acabado de ser degolado. Quando ele sai do beco, um drone está observando o cara por trás do drone, acha que enlouqueceu, pois não é todo dia que se vê um cadáver andando. O deus dos necromantes continua andando pela cidade tranquilamente e chega à conclusão que ali é uma terra pacífica. É quando policiais o abordam, mas ele consegue entender apenas algumas palavras, mas ao decorrer da conversa ele acaba puxando algumas informações do cérebro do corpo. Quando do nada uma garota pousa sobre a cabeça de um dos policiais, segura na mão do Polka e sai correndo, levando novamente para um beco. É conferido se ele é um fantasma, e depois que ela confirma que ele está vivo mesmo, ela tira um pé de cabra, sabe-se lá de onde. Diz que tinha certeza que o havia matado minutos atrás. Polka lembra então que ela foi responsável por matar aquele corpo e sai correndo e se escondendo em um prédio próximo, pois não consegue usar magia, assim chegando à conclusão que se ele morresse ali seria o seu fim. Quando Misaki aparece, eles têm uma pequena luta, mas seu corpo não acompanha. Assim a melhor estratégia é fugir, mas Misaki o acerta na perna direita e ele retira a faca da sua perna. Sai dali correndo. Depois de um ferimento na perna, tem alguma explicação do porquê não mesmo? Ele saiu correndo com a perna machucada e foda-se. S.O. segue, como se nada tivesse acontecido. Aí ele entra em um quarto sem saída. Misaki aparece atrás dele explicando que naquele quarto muitos já foram de base, então ele ativa seus olhos maléficos e transforma todas as almas dali em magia e acaba com Misaki facilmente. Aí ele agradece a Misaki por tê-lo atacado. Assim ele encontrou um lugar repleto de energia mágica e diz que finalmente poderá viver uma vida pacífica, lembrando da sua vida antes de ser um necromante. Aqueles que nascem com olhos do mal nunca terão uma vida pacífica, e que depois que seus pais o venderam ele cruzou campos de guerra até que o reino caiu. Ele sempre quis viver em silêncio e em paz até que crianças encontrou o lugar onde ele vivia em paz, e ele os ajudava sem ser visto, mas eles descobriram sobre ele. Assim por muito tempo eles viveram em paz até que pessoas os encontraram e purificaram todos os que estavam ao seu lado, e ali mesmo ele teve sua vingança e logo sua mina se transformou em uma pilha de cadáveres, mas mesmo assim ele queria paz e esperou décadas, séculos, pois não podia mais morrer de forma natural. Então esperou por alguém que pudesse ele matar. Assim sua arte secreta de reencarnação foi um sucesso, mas então ele percebe que fez burrada, pois iriam investigam quem tinha eliminado a garota, assim acabando com sua vida pacífica. Enquanto isso Misaki está lembrando da sua infância e a problemática, seus pais foram assassinados na sua frente. Por isso ela ficou perturbada das ideias. Quando ficou mais velha os vingou, e se tornando a assassina de assassinos. Mas ela já tinha alcançado seu objetivo, agora ela queria saber se era capaz de matar uma pessoa inocente. Esse pobre garoto foi a vítima fatal, o garoto que o deus dos necromantes reencarnou. Depois que ela conseguiu, ela já não via mais sentido à sua vida, pois ninguém ficaria feliz assim. Quando estava prestes a se deletar, ela recebe uma ligação que seu trabalho ainda não havia terminado, e de repente ela acorda, pois Polka havia usado uma magia, assim fazendo Misaki renascer. E quando Clarissa e sua organização já havia chegado no prédio, Clarissa abraça Misaki. Polka revela que agora ela é uma zumbi. A cena passa para Takumi, o cara por trás dos drones que compartilha informações, e isso, pensem nele como nerd da cadeira. Passando a cena pro Polka, acontece
acontece que ele não é tão ruim pois ele até mesmo salva as crianças de um incêndio, mas algumas pessoas fotografam uns esqueletos. De volta ao prédio, Polka fica impressionado que mesmo em uma civilização avançada as crianças ainda sofram, e começa a se perguntar o que deve fazer para se ter paz. A Clarissa o revela que ele deve ter muito dinheiro, e assim Clarissa resolve ajudá-lo a se estabelecer. É assim Polka, Misaki e Takumi ficam no prédio onde Polka tinha sido atacado por Misaki, onde havia muito magia no ar. É aqui vemos uns esqueletos de CGI absurdo. Agora o objetivo de Polka é aprender mais sobre coisas desse mundo. Quanto à família do corpo, ele diz a eles que ele está em uma jornada de autoconhecimento. Enquanto isso, para Takumi só resta acreditar no que ele viu no dia anterior. Aí Takumi conversa um pouco com Polka sobre como era seu nome no outro mundo e ele responde que era o deus dos necromantes. É que constantemente eles tentavam o destruir, mas agora ele finalmente terá uma vida pacífica. E que uma das coisas que ele deve saber e quem queria o corpo que ele está usando morto, mas que ao perguntar a Clarissa ela não quis responder, mas disse que não iria mais receber pedidos para matá-lo e agora ele teria que descobrir sozinho. Então Takumi diz que Clarissa não é a única intermediária de assassinos, mas que ele não precisa se preocupar pois não existe muitos por aí capaz de matá-lo, ao não ser o Lemingo, mas logo em seguida diz para ele não ligar, e pergunta pro Polka se tá tudo bem reviver uma maluca como ela. Aí ele fala que o antigo dono do corpo diz que ele deveria perdoar. Lá ele revela que consegue colocar as almas das pessoas em receptáculos e que a vida das pessoas era como brinquedo para ele. Então diz que agora ele deve ganhar dinheiro para sua vida pacífica. E Misaki sugere para ele ser ladrão ou assassino, ou seja ladrão. Mas Polka diz que não é muito bom em matar. Quando chega uma visita para Misaki, na verdade é um cliente, ela se recusa, mas Polka diz que irá no lugar dela. Então Misaki acaba indo. Ao chegarem lá descobrem ser uma armadilha para se vingar de Misaki. Mas Polka já sabia de tudo, mas Misaki não mais morria por qualquer coisa pois tinha se tornado uma zumbi. Então ela passa o sarrafo em todos ali. Polka os esmaga e os envolvendo em bola de pedras como se fosse uma prisão. De volta ao prédio, Misaki está feliz pois ela pode se curar dos seus ferimentos. Então Takumi pergunta ao Polka o porquê dele atender ao pedido dos fantasmas, já que vidas são como brinquedo para ele. Polka responde que gosta de brinquedos pois eles fazem as crianças sorrirem. Enquanto isso vemos que Clarissa pensa em controlar Polka pois já que ele é mole com crianças deve ser fácil de controlá-lo. Então a cena passa para esse cara se desculpando pois tomou uma cerveja muito cara. A cena passa para esse cara que explica que os bares pega trouxa aumentaram. Isso deve ter acontecido com o pobre moço lá atrás. Ele está à espera de Clarissa. A cena corta novamente para Takumi que pergunta sobre o que vai acontecer com o corpo da Misaki, já que agora ela era uma zumbi. Polka diz que ela tem resistência à putrificação, mas que ela deve ter ficado mais forte. Mas tem menos sensibilidade, mas se tiver feridas graves pode consumir carne para se regenerar. Sua saliva pode paralisar. Ela resolver testar isso no Polka e pergunta se Takumi também quer experimentar, mas ele responde que ela é 3D, é a chama de monstro. Polka paralisado se lembra da sua luta contra Saguá e se pergunta se existe monstros como ele. A cena corta para esse personagem misterioso desfazendo a bola de pedra que Polka havia criado. Aí vemos que aquela cara pedindo desculpas havia dado uma surra nos caras só com a cabeça. A cena passa para Polka, Takumi e Misaki. Takumi diz que foi muito esperto esconder os corpos naquela bola de terra, mas Polka diz que eles estão vivos passando pelo local onde Polka fez a bola de terra. E tanto o alcoólatra quanto o cara que estava pedindo desculpas são na verdade investigadores. É isso, obrigado pela view. Se gostou se inscreva-se, se não gostou comente o que você não gostou. Falou e fui.